Sejam todos bem-vindos no resumo da lição desta semana. Essa semana nós estávamos na lição número 6, que tem como seu tema a travessia do Mar Vermelho. Essa é uma lição muito rica e muito importante. Dela nós vamos tirar muitas lições para a nossa vida. Por isso é importante você assistir esse vídeo até o final e não se esqueça ali de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E seja bem-vindo mais uma vez na lição da Escola Sabatina desta semana. E como de costume, antes mesmo de nós entrar na lição desta semana, eu gostaria de convidar a você a orar comigo. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai que habita nos altos do céu, queremos ser gratos, Pai, pela vida e saúde que o Senhor nos concede mais uma vez. Senhor Deus, estamos aqui mais uma vez para fazer o estudo da sua lição. Por favor, abençoe-nos e faça com que esta lição possa ter efeito em nós e em nossa vida. Nos ajude, Pai, a aprendermos com essa lição daqui que nós vamos aprender. Seja conosco, seja também com o irmão do outro lado que está orando nesse momento comigo. Abre nossos corações, nossas mentes, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, acabamos nós de fazer a oração de abertura da nossa lição, para que Deus possa estar comigo na medida em que nós vamos estudar a nossa lição. A lição do sábado, ela nos fala a respeito da travessia do Mar Vermelho. E essa lição é muito importante para a nossa vida. Vamos refletir em torno desta lição e tirar lições importantes para a nossa vida. Aqui nós temos o versuário que encontra-se no livro de Êxodo, ao capítulo 14, verso 13, que diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Aqui nesse verso-chave, nós vamos tirar lições importantes. A primeira lição que nós vamos tirar é a questão de medo. Moisés fala para o povo que não podem ter medo. Esse episódio aconteceu no momento em que o povo de Israel saía do Egito para a Terra Prometida. E chegando ao Mar Vermelho, a Bíblia deixa claro, diz que eles ficaram encurralados. Do outro lado havia um mar vasto e grande. Eles não tinham como atravessar o mar. E do outro lado de trás havia o povo egípcio perseguindo os hebreus. E eles não tinham aonde se fugir. Eles não tinham aonde ir. Mas a primeira coisa que lhes apareceu ao povo foi o medo. E a Bíblia deixa claro, diz que Moisés falou ao povo: não tenham medo, não tenham medo. Irmãos, é comum que na vida a gente viva com medo. E é comum que a gente sinta medo. Mas a Bíblia deixa claro, diz que medo, ele nos faz com que a gente possa desfalecer a nossa fé. E isso aconteceu também com o povo hebreu. O povo hebreu também sentiu medo. E sentindo medo eles, desfaleceram a fé. Eles começaram a duvidar de Deus, começaram a duvidar do poder de Deus. Embora que eles presenciaram muitas maravilhas lá no Egito, nesse instante, nesse momento, eles começaram a duvidar o poder de Deus. Irmãos, o medo, ele semeia dúvida em nossos corações em relação a Deus. Por isso é importante que o cristão viva encorajado e longe do medo. É importante saber que nesse mundo em que estamos, na natureza pecaminosa em que estamos, nós sentiremos medo. Mas é importante que a gente confie no Senhor e no seu poder. E veja mais a outra lição que nós tiramos. Diz o livramento que o Senhor lhes dará. Aqui nós encontramos Deus livrando o povo de Israel perante aquela grande situação difícil. Deus livra o povo de Israel com o quê? Com seu poder e majestade. E a Bíblia deixa claro, diz que o povo de Israel receberam um livramento imediato perante ao povo egípcio que vinha lhes atacar. Irmãos, quando nós confiamos em Deus e quando nós buscamos no Senhor, nós receberemos livramento. É verdade que nesse mundo nós sofreremos, passaremos por momentos de dificuldade e também por momentos de grande tribulação. Mas é importante que a gente confie no Senhor e não só confiar, crer nele e, acima de tudo, depositarmos a nossa fé no Senhor. Quando nós depositamos e confiamos no Senhor, o Senhor nos livra nos momentos difíceis. Ele está pronto para nos livrar. E isso aconteceu com o povo de Israel. Deus livrou o povo de Israel imediatamente com seu poder perante ao exército de Faraó. E diz mais: o Senhor lutará por vocês. Aqui nós encontramos uma grande lição. Irmãos, Deus está sempre do lado dos seus filhos, lutando contra inimigos do seu filho. E aqui nós encontramos que o povo de Israel, quando saía do Egito, os egípcios perseguiram o povo de Israel. E nesse sentido, a Bíblia deixa claro que os egípcios passaram a ser inimigos do povo de Israel. E eles perseguiram para matá-los, perseguiram para destruí-lo, perseguiram para arruinar a vida deles. E isso também acontece na nossa vida. Satanás está sempre a nosso atrás perseguindo-nos para nos arruinar, para nos destruir e, acima de tudo, para roubar a nossa vida eterna. E a Bíblia deixa claro, diz que Deus está sempre disposto para lutar ao nosso lado. E o que importa que a gente possa fazer é o que diz o verso. Diz que fiquem calmos. Nós precisamos ficar calmos e reconhecer que Deus é todo poderoso. E não só, também precisamos de buscar a Deus para que Ele possa estar do nosso lado e lutar por nós.
Quando nós acreditamos em Deus, então Deus fará a sua parte. O importante é que a gente entregue a nossa vida e a nossa confiança e a nossa fé em Deus. Fazendo isso, nós estaremos ali, nós estaremos recebendo o livramento do Senhor diariamente. A lição do domingo, ela diz que vão e adorem o Senhor. Na noite da Páscoa, o juízo divino alcançou os que não estavam cobertos pelo sangue. Êxodo 12, verso 1 ao 12. Ninguém escapou imediatamente de posição, educação, condição social ou sexo. A punição atingiu todas as famílias do faraó, aos escravos e até mesmo aos primogênitos dos animais. O orgulho do Egito estava no povo. Na lição do domingo, aqui nós aprendemos sobre algo tão importante. A Bíblia deixa claro, diz que Deus mandou o juízo sobre a terra do Egito. E a terra do Egito caiu muitas pragas, afetando tudo, a partir de animais, pessoas, até mesmo a terra foi afetada por aquelas pragas. E aqui a Bíblia deixa claro, diz que Deus, antes de mandar as pragas, a última praga nesse caso, Deus mandou para que o filho de Israel pudesse fazer uma Páscoa e sacrificasse um cordeiro. Esse cordeiro simboliza ou representa Jesus Cristo. E a Bíblia deixa claro, diz que eles foram ditos para levar o sangue e pintar os umbrais de suas portas, para que quando o anjo de morte vier, vendo aquele sangue, passasse por cima. E a Bíblia deixa claro, diz que todos os primogênitos daquela terra, daquela cidade do Egito, foram mortos, de todos aqueles que não colocaram sangue do cordeiro aonde? Nos umbrais da porta. Irmãos, aqui nós estamos perante a uma lição tão importante. Todos aqueles que têm Cristo em sua vida serão protegidos quando Cristo vier, ou seja, na destruição desse mundo, serão protegidos e não só, também serão salvos, serão levados aos altos céus. Mas todos aqueles que não tiverem Cristo serão destruídos, assim como nós aprendemos nessa lição. Todos aqueles que não pintaram umbrais de suas casas com o sangue do cordeiro, os seus primogênitos foram destruídos. E a Bíblia deixa claro, diz que até mesmo os primogênitos dos animais também foram mortos. Aqui nós aprendemos algo tão importante que até diz: é bastante intrigante que o faraó, ao dizer aos hebreus para ir adorar, acrescentando este pedido: e abençoe também a mim, Êxodo 12, versos 32. Porque o rei do Egito considerou um Deus no meio de seu povo, pediria isso. Aqui nós encontramos um pedido de faraó. Ele diz que vão adorar o vosso Deus, mas por favor, abençoe também me. Por que faraó pede a bênção de Deus? Qual é a intenção que ele tinha? Será que ele fez isso de coração ou não? Nós vamos ver isso agora. Dizem, parece que ele finalmente compreendeu o poder de Deus, dos hebreus, quis se beneficiar dele. No entanto, como Deus poderia abençoá-lo enquanto ele estava em rebelião, pecado e orgulho? Ele finalmente permitiu que o povo saísse, mas não foi por submissão à vontade de Deus. Fez isso porque foi derrotado. Aqui nós encontramos que Faraó foi derrotado por Deus. E agora ele manda que o povo de Israel pudesse ir adorar seu Deus. E ele faz um pedido a Moisés. Ou seja, ele faz um pedido ao povo. Diz: vão adorar o vosso Deus e também pensam a Deus a favor de mim. Mas como que Deus poderia abençoar Faraó, uma vez que ele era orgulhoso e não só, uma vez que ele estava em rebelião contra Deus e o pecado o dominava? Era algo tão difícil. E nesse sentido nós encontramos que a Bíblia, a palavra de Deus, diz que ele fez esse pedido não com o coração arrependido e não com o coração de submisso à palavra de Deus ou à vontade de Deus, mas ele fez isso com o coração de derrota. Ele sentiu-se derrotado e agora ele pede a bênção em Deus. Irmãos, na vida nós temos que aprender uma coisa: o orgulho e o pecado, ele sempre vai nos derrotar. O orgulho e o pecado sempre vai nos colocar embaixo e nós temos que fugir do orgulho e também do pecado. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Deus bem poderia abençoar o faraó, mas o faraó ele foi longe demais, se rebelando contra Deus, se considerando um Deus. E a Bíblia, a palavra de Deus, deixa claro: quando nós nos comportarmos assim, a salvação ela sai de nós. Nós precisamos buscar a salvação dia após dia e aceitar a Cristo em nossa vida. E diz mais: ele não estava arrependido com as suas ações. Posteriormente, revelariam, ele apenas queria interromper a destruição que cobria seu reino. Aqui nós vemos a intenção de Faraó. Ele falou aquelas palavras não com a intenção de arrependimento, mas ele queria proteger o seu reino. Foi uma farsa, não foi algo verdadeiro, não foi algo de coração, foi um engano. Ele queria tentar enganar a Deus, mas Deus não se engana. Irmãos, a Bíblia deixa claro, diz que Deus não se engana. Tudo aquilo que o homem planta é isso que ele vai colher. Então Faraó plantou mal e ele também colheu coisas erradas. E a culpa não era de Deus, a culpa foi de Faraó porque ele escolheu o mal. Muitas das vezes nós atribuímos as nossas culpas a Deus. Muitas das vezes nós atribuímos coisas erradas que acontecem na nossa vida em Deus. Por que isso foi assim? Por que Deus não esteve no controle? Irmãos, perceba que as nossas escolhas todas, elas gerem consequência. Apenas Deus nos deu o livre-arbítrio, para que no meio desse livre-arbítrio a gente possa usufruir das bênçãos, dos dons e também das maravilhas
de Deus. Mas a Bíblia deixa claro, quando nós escolhermos mal, as consequências que vierem sobre nós, isso não será a responsabilidade de Deus, será a nossa própria responsabilidade. E aqui nós encontramos que o faraó estava a colher a responsabilidade dele, estava a colher aí os atos que ele tinha feito, estava a colher agora as consequências, porque ele usou mal o livre-arbítrio, o dom de escolha. Por isso é importante que antes que a gente tome uma decisão e uma escolha, é importante orarmos e buscarmos um conselho de Deus para a nossa vida, para que a gente saiba fazer boas escolhas em nossa vida e em nossa caminhada. O faraó foi humilhado e na tragédia da pior de todas as pragas, ele deixou que o Israel saísse do Egito. Ele permitiu o que havia sido recusado e ao conceder em todas as vezes anteriores, não importando o sofrimento que suas ações traziam à nação. Aqui Faraó foi humilhado pela derrota. Irmãos, a Bíblia diz que todos aqueles que se orgulham hoje serão humilhados. O faraó foi humilhado porque ele se orgulhava. Agora a derrota cobria o seu reino inteiro e as pessoas conseguiam ver a derrota do faraó. Todas as vezes que nós nos orgulharmos, todas as vezes que nós nos colocarmos na posição mais importante, a Bíblia deixa claro que os humildes serão exaltados e aqueles que exaltam hoje serão humilhados. E isso se cumpriu na vida do faraó, na pessoa do faraó. E diz que os egípcios agora clamavam para que saísse o povo de Israel porque eles temiam a morte. E os israelitas, eles começaram a sair do Egito. Mas antes eles fizeram uma condição. Eles pediram muita coisa. Foram dados muitos bens, muitos ouro e também foram dados muitos animais que eles levaram consigo. A consagração do primogênito. Aqui nós encontramos a consagração do primogênito. Aqui diz, o tempo prometido de redenção e libertação estava prestes a chegar. O povo precisava estar preparado. Ele precisava não apenas crer, mas agir de acordo com essas crenças. Deus havia dito a ele o que fazer e então pela fé deveriam entrar em ação. Embora em um contexto diferente do que Tiago escreveu, mais tarde o princípio se encaixa muito bem. Aqui nós encontramos algo tão importante. A Bíblia diz que a fé ela é acompanhada com a ação. Então os israelitas aqui eles precisavam de consagrar os seus primogênitos. Quando nós vemos isso no livro de Tiago 2, versos 20, a Bíblia deixa claro que os primogênitos precisavam ser consagrados. Mas não simplesmente ser consagrado, também buscar a fé em Deus. Os israelitas fizeram isso com fé, porque a fé ela envolve ação. Irmãos, não basta simplesmente ter fé em Deus. Também importa que você faça alguma coisa. Demonstre essa fé com vivência, demonstre essa fé com ação. É isso que se chama o cristianismo. Então o cristianismo é fé, dedicação e ação. E não só diz também, Deus misericordiosamente preservou as famílias israelitas que estavam sob o sangue, porque pela fé elas marcaram os umbrais das suas portas. Aqui os israelitas, pela fé em Deus, marcaram os umbrais de suas portas, acreditando em quem? É o próprio Deus. Eles marcaram os umbrais de suas portas. Irmãos, é importante que a gente entenda que somos salvos pela fé. O que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, mas não se vê. Então os israelitas, elas mesmo acreditando, não vendo que o mundo seria destruído, o Egito seria destruído, eles marcaram os umbrais de suas portas, acreditando em Deus, depositando sua confiança em Deus. Então é fé, confiança e ação. Essas três coisas, elas andam juntas. Não tem como você ter fé sem ação. E você não tem como ter fé sem confiança. Essas coisas andam juntas. E nós precisamos cultivar essa fé. E nós precisamos cultivar essa ação. E não só também a lição, ela ainda vai dizer, novas orientações vieram do Senhor, por meio de Moisés. Consagrem todo o primogênito. Êxodo 13, verso 12. Essa legislação era válida tanto para seres humanos quanto para os animais. A consagração dos primogênitos, a Bíblia deixa claro, diz que valia para todos, tanto como animais e tanto como as pessoas. No Egito, as pessoas consagraram os seus animais. Os israelitas consagraram seus animais e também seus filhos. Mas o povo egípcio não consagrou seus primogênitos nem os seus animais. Por isso que todos os seus primogênitos, tanto como animais, tanto como pessoas, morreram. É importante, irmãos, obedecermos a palavra de Deus. É importante, irmãos, ouvirmos a voz de Deus e obedecê-lo na íntegra. Buscar a orientação e fazer aquilo que nós somos orientados. É muito importante e isso garante a nós a salvação. A obediência nos leva a sermos salvos, nos leva a não sermos destruídos. E não só também a Bíblia deixa claro. Além disso, encontramos a ideia de redenção ou salvação. Os filhos primogênitos foram poupados da morte porque foram cobertos pelo sangue. Eles foram redimidos da morte, assim como todos os que estão sob o sangue de Cristo. Paulo escreveu sobre Jesus, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Colossenses 1, verso 14. A Bíblia deixa claro, todos que receberam o sangue de Jesus, esses têm acesso à salvação, não serão destruídos. Assim como os primogênitos que receberam o sangue do Cordeiro, que simboliza o sangue de Cristo, também não foram destruídos, mas sim eles foram protegidos com
Deus quando o anjo da morte passou pelas terras do Egito. E diz mais, seguindo as instruções de Deus a Moisés, os israelitas deixaram o Egito como um exército bem organizado. Eles foram divididos em unidade e marchavam como um exército. Posteriormente, Balaão viu das colinas de Moabe que Israel estava acampado tribo por tribo. Neemias 24, versos 12. A Bíblia deixa claro, Deus instruiu a Moisés que o povo de Israel pudesse se dividir em tribos, pudesse se acampar em tribo. Mas por que isso aconteceu? Por que Deus orientou a eles para que pudessem se dividir em tribo? E ainda mais a lição diz que eles marchavam como um exército. Veja só o que a Bíblia diz. Quando Israel saiu do Egito, Moisés levou consigo também os ossos de José. Êxodo 13, verso 19. Esse detalhe revela o cumprimento da fé que José teve nas promessas de Deus. José jamais perdeu de vista a terra prometida, mesmo vivendo no esplendor do Egito. Ele pediu que seus ossos fossem levados para Canaã. Gênesis 50, versos 24 a 25. Aqui nós encontramos a fé de José. José, ele pediu com que seus ossos pudessem ser sepultados na terra prometida. A fé de José é uma fé tão grande. José ouviu dos seus pais que Deus poderia dar a eles uma terra prometida. Mas José morreu antes que isso acontecesse. E ele morreu com a fé de que Deus poderia fazer esse cumprimento. E ele disse, mesmo que eu mora, por favor, leve meus ossos para a terra prometida. Irmãos, que fé, que tamanha fé que nós encontramos aqui em José. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina que nós precisamos de acreditar profundamente em Deus, mesmo que a gente mora. Precisamos depositar a nossa confiança, precisamos de depositar a nossa fé em Deus. Irmãos, tudo que a palavra de Deus fala, isso se cumpre em nossa vida. Embora que a gente não consiga ver, mas dia após dia, Deus está cumprindo suas promessas, dia após dia, Deus está cumprindo as suas profecias. E José morreu na profecia e no cumprimento da profecia, dizendo que Deus vai dar a eles uma terra prometida. E Deus deu ao povo de Israel uma terra prometida. E José, na sua morte, ele pediu que os seus ossos pudessem ser sepultados em Canaã. E isso aconteceu. E aqui nós aprendemos com a fé de José. Precisamos de ter uma fé inabalável, uma fé que acredita antes que as coisas aconteçam, porque isso é a fé. E também diz, José cria que Deus visitaria Israel no Egito e os levaria para a terra prometida, como havia jurado. Hebreus 11, 22. Na chegada a Canaã, seus ossos foram sepultados em Siqueia. Jeremias 24, 32. A coluna de nuvem e a coluna de fogo foram os sinais visíveis de presença de Deus no meio de seu povo. O Senhor habita na nuvem e falava de lá. Êxodo 14, versos 24. Irmãos, Deus nunca sai de nós. A Bíblia deixa claro que Deus acompanhou o povo de Israel com uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo, representando, deixando claramente que Deus nunca sai no meio do seu povo. Deus está sempre do nosso lado. Embora que a gente não consiga enxergar, embora que a gente não consiga ver Deus, mas Deus está sempre lá. Deus está sempre disposto a nos proteger, está sempre disposto a nos guiar. E isso só acontece quando nós temos fé e quando nós o buscamos todos os momentos da nossa vida. Então o faraó revelou suas motivações. Ele não havia se convertido e nunca se arrependeu. Seu pedido da bênção divina foi uma farsa, talvez um engano em seu coração. Ele reuniu seu exército e foi atrás de seus escravos fugitivos. Ele estava cego pelo pecado. Quando os israelitas viram o exército do faraó chegando, expressaram sentimentos que irritam outra vez. Será que foi por não haver sepulcros no Egito que você nos tirou de lá para que moramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Êxodo 14, versos 11. Irmãos, aqui nós encontramos duas ações importantes. A primeira, o faraó não se arrependeu. O faraó não se arrependeu, ele se enganou em seu coração. O pecado lhe enganou e a Bíblia diz que o pecado lhe cegou. Irmãos, o pecado ele nos engana, o pecado ele nos cega e o pecado nos leva a lugar mais profundo e mais longe de Deus. É importante que nós lembremos que a Bíblia diz que o pecado cria uma barreira, uma separação entre nós e Deus. Por isso é muito importante fugirmos do pecado e é muito importante buscarmos a reconciliação com Deus diariamente, buscarmos perdão pelo Senhor dia após dia. Faraó, ele se enganou. Faraó se deixou levar. Ele não se arrependeu de verdade. E aqui também nós encontramos o povo de Israel desconfiando de Deus, embora que Deus havia feito tantos milagres e tantos prodígios, tantas maravilhas. O povo começou a reclamar para Moisés. Será que não existia sepulcros lá em Egito para que a gente more e nos sepultasse lá? Por que nos tirou de lá para que a gente more aqui? Irmãos, nós temos visto muitos milagres e maravilhas que Deus tem operado em nossa vida. Tantas bênçãos que Deus tem derramado em nossa vida. Mas mesmo assim nós continuamos duvidando do poder e também da força divina. E isso, irmãos, é muito perigoso, porque essa dúvida nos leva à morte. Precisamos de confiar
ter fé de que Deus está no lugar certo, ou seja, de que Deus está no controle de tudo, Ele está disposto a operar suas maravilhas e milagres em nossa vida. Quando nós acreditarmos em Deus, Deus fará a sua parte. Mesmo tendo visto aquelas demonstrações de poder de Deus, que incluía livrar seus próprios filhos primogênitos, o povo ainda demonstrava uma surpreendente falta de fé. Aqui o povo mostrava claramente a falta de fé. Irmãos, a falta de fé é muito perigoso. Nós precisamos buscar a fé dia após dia, buscarmos ao nosso Senhor. Os israelitas duvidaram, os israelitas não acreditaram em Deus. Não só, também os israelitas, no momento de aflição, eles começaram a duvidar de Deus. Irmãos, na vida passaremos por momentos difíceis, momentos de aflição, momentos de perseguição, momentos de falta, momentos de perda e até mesmo momentos de luto. Mas é importante que a gente continue confiando em Deus, continue buscando esse Deus e, acima de tudo, continuemos clamarmos por esse Deus, porque Ele está sempre disposto para nos perdoar e para nos salvar. Os israelitas duvidaram no momento mais difícil, mas Moisés mostrou para eles que eles precisavam de confiar, ficarem calmos e Deus poderia os livrar daquela situação. Irmãos, não existe situação na vida que Deus não pode livrar-nos. Não existe situação na vida que Deus perde o controle, ou seja, que sai do controle de Deus. Deus está sempre disposto para nos perdoar e Deus está sempre disposto para nos livrar de qualquer tipo de situação, mesmo que seja difícil. Deus vai nos ajudar, mas para isso precisamos de confiar e de buscá-lo. Avançando pela fé. Nós precisamos, querido, avançar pela fé. Nós precisamos acreditar e avançar por Deus. Nós precisamos buscar a Deus e avançarmos pela fé. A fé que nós temos, ela precisa nos mover. A fé que temos, ela precisa nos elevar. E a fé que nós temos, ela precisa nos aproximar mais a Deus. E aqui nós encontramos algo tão importante. Uma vez que Moisés confiava em Deus e sua palavra, ele encorajou o povo. O líder hebreu apresentou 4 verdades essenciais sobre como agir em situações ou em momentos difíceis. Atrás vinha o exército egípcio e por frente havia o Mar Vermelho. Eles não tinham saída, eles não tinham como fugir e era um momento difícil deles da sua vida. Mas Moisés ele já apresentou 4 elementos fundamentais para eles poderem serem fortes. E juntos vamos aprender aqui o primeiro fundamento. Não tenha medo. Êxodo 14:13. O primeiro convite é confiar no Senhor. Irmão, nós precisamos confiar no Senhor. Não precisamos temer as circunstâncias. Não precisamos temer os momentos. Não precisamos temer as coisas difíceis ou as tribulações, a morte, a doença. Não precisamos temer. Precisamos sermos firmes e encorajados. E aqui nós encontramos Moisés falou ao povo de Israel. Ele diz que não tenham medo, sejam corajosos. O livro de Isaías diz: Isaías nos lembra dessa verdade ao declarar que os crentes estão na mão de Deus e Ele agirá por eles quando o aceitarem como seu Deus e Senhor. Não temas, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Aqui nós encontramos que Deus está sempre disposto para ajudar seu povo. Deus está sempre disposto para livrar o seu povo. Mas para isso, precisamos colocar Deus como nosso Senhor. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. Então Deus vai nos ajudar e Ele dá uma promessa: eu te ajudarei, eu vou te sustentar com a minha mão direita. Então Moisés já apresentou essa lição para o povo de Israel. E a segunda lição que ele apresentou foi: fiquem firmes. Êxodo 14, versos 13. Irmãos, precisamos nós estarmos firmes, precisamos nós estarmos encorajados na palavra. E diz mais: isso não significa apenas parar de murmurar e esperar grandes coisas, mas confiar em Deus e esperar pacientemente por sua poderosa intervenção, porque Ele agirá. Deus sempre vai agir, Deus sempre vai nos livrar, mas nós precisamos estar firmes e confiantes nele, confiar na palavra, confiar em todas as coisas que Ele diz, nas suas orientações. Nós precisamos estar firmes. Irmão, muitas das vezes nós não temos sido firmes na palavra, não temos sido firmes em Deus, mas aqui a Bíblia nos chama a sermos firmes. E a terceira lição que Moisés passou foi: vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Êxodo 14, versos 13. Aqui nós somos chamados a contemplar as maravilhas e as bênçãos que Deus tem derramado em nossa vida. Embora que a gente não veja, precisamos orar e clamar a Deus para que nos dê olhos de um cristão, olhos de Deus, olhos do Espírito, para que a gente contemple essas coisas. E diz mais: para que a fé cresça, é importante reconhecer a direção e auxílio de Deus e ser grato pelo cuidado que Ele promete.
Ver significa abrir os olhos, porque a incredulidade é cega. Somente Deus concede vitória e segurança à salvação. Ela está sempre conosco, cuidando e provando tudo o que é necessário no momento apropriado. Aqui nós somos chamados a atenção de que nós precisamos agradecer a Deus pelo cuidado, pela vida, pelo dom de vida, pelo nascer do sol, pelo acordar, pelo cada amanhecer. Nós somos chamados a dar graças a Deus. E isso mostra claramente que Deus está nos livrando. Pense comigo. Quantas pessoas hoje não conseguiram acordar? E quantas pessoas hoje estão acamadas nos hospitais com doenças e enfermidades? Muitas, mas se nós estamos aqui não pela esperteza. Estamos aqui porque Deus nos amou e Ele nos livrou e Ele nos cuidou. Tantos livramentos que Deus tem feito em nossa vida, dia após dia, que nós não conseguimos contemplar com os olhos humanos. Precisamos do olho do Espírito para que a gente contemple isso. Então é por meio dessas coisas que nós precisamos de agradecer a Deus todos os momentos pelo seu cuidado e também pela força que Ele tem feito em nossa vida, por nos dar vida e por nos dar fôlego, por nos fazer acordar. É importante que a gente busque o Senhor em todas as circunstâncias da nossa vida. E diz mais o quarto elemento. Ele diz, o Senhor lutará por vocês. Êxodo 14:14. Isso indica o que Deus fará. Ele lutará pessoalmente por seu povo. O cavaleiro é a prova definitiva dessa realidade, pois na cruz Cristo derrotou Satanás para nos dar a vida eterna. Aqui nós encontramos que Deus está sempre disposto a lutar por nós. E Ele mandou seu Filho único para morrer naquela cruz, para nos dar a vida eterna. Então Deus lutou mais uma vez por nós. E Ele nunca vai parar de lutar. Ele nos deu a vida. E por meio dessa vida, para que a gente busque Ele, para que a gente o adore, para que a gente o confesse, para que a gente o olhe como nosso Salvador e o nosso Criador. Mas muitas das vezes nós temos fugido dessa responsabilidade. Mas a Bíblia deixa claro, diz que Deus nunca vai parar de lutar por nós. Ele está sempre do seu lado, está sempre do meu lado, lutando por nós. Deus nunca vai deixar de lutar por nós, irmãos. E veja só o que mais a Bíblia diz. A ordem de Deus a Moisés foi clara. Sigam em frente. Deus desdobrou seu plano de ação, passo a passo. O anjo de Deus e a coluna de nuvem se moveram da frente do acampamento de Israel para trás deles, protegendo dos egípcios. Aqui nós encontramos o livramento. Deus desdobra o seu plano. Diz que o anjo do Senhor e a coluna de nuvem se desdobraram para trás dos israelitas para proteger dos egípcios. E 2, pela fé Moisés teve que estender a mão sobre o mar. 3, o Senhor dividiu as águas e as secou com um vento forte. 4, os israelitas atravessaram o mar em terra seca. Os egípcios se perguntavam cegamente por que não viram que Deus estava fazendo maravilha para o seu povo. Ou melhor, só viram quando era tarde demais, como revelou sua confiança. Êxodo 14:25. Os egípcios então não viram o que Deus fazia, mas Deus ali lutava pelo seu povo. Deus protegeu os israelitas, colocando um anjo por seu trás, para que os israelitas atravessassem o Mar Vermelho e os egípcios não conseguissem contemplar. E não só, também a Bíblia deixa claro, diz que Moisés, pela fé, estendeu a sua mão sobre o Mar Vermelho. E o mar abriu-se, e a terra era seca, e a água se dividiu em paredes, e as pessoas começaram a passar em uma terra seca. Irmãos, é muito maravilhado isso. Vermos as maravilhas e o poder de Deus, o seu resplendor. É muito importante buscarmos esse Deus. E também nós encontramos aqui o cântico de Moisés. Moisés agora canta de alegria, canta de jubilo, louvando, agradecendo a Deus. E ele diz, o exército egípcio foi derrotado, ninguém sobreviveu, incluindo o faraó. Salmos 136, verso 15. Foi uma derrota surpreendente para os egípcios e uma vitória completa para o povo de Deus. Não é de admirar que ao longo de toda a sua história e até hoje, os judeus recontam esse evento. Eles vivem contando esse evento, porque foi algo maravilhoso. Então os judeus hoje contam esse evento, eles falam dessa lição, porque é algo tão importante. E não só, também diz que o povo de Egito foi derrotado, incluindo até Faraó. Foi derrotado. Deus está sempre disposto para derrotar os nossos inimigos. Deus está sempre disposto para derrotar Satanás na sua vida, mas você precisa buscá-lo, precisa confiar e, acima de tudo, precisa ser calmo e orar fervorosamente. E também diz, esse cântico louva o Senhor porque Ele é um guerreiro poderoso. Aqui nós encontramos que Deus ele é um guerreiro poderoso. Ele derrotou o povo de Egito e hoje está também disposto para derrotar todas as barreiras, todos os demônios e todos os obstáculos que se levantam na sua vida. Ele está sempre disposto para fazer isso e você precisa confiar nele. E diz mais, o cântico de Moisés está centrado em Deus e que Ele é o que está fazendo. O Senhor é exaltado, louvado e admirado por sua obra extraordinária em favor do seu povo. Gratidão e admiração são resultados naturais da bondade de Deus para conosco. Aqui nós estamos perante uma lição grande.
diz que a bondade de Deus faz maravilhas, coisas extraordinárias que nós não conseguimos contemplar. Mas Deus está sempre disposto para nos ajudar, para nos proteger e para nos livrar de tudo mais. E Deus está sempre disposto para derramar suas bênçãos sobre nós. E nós precisamos louvá-lo, precisamos cantar. E acima de tudo, o cântico de Moisés revelava gratidão. Nós precisamos, queridos, agradecer a Deus. Precisamos de buscar a Deus. E não só, também precisamos nós de louvar ao Senhor. Apreciar o seu amor é o requisito essencial de uma vida espiritual poderosa. O amor inabalável de Deus é especialmente enfatizado espiritual exaltado porque Ele guiará o povo que redimiu e os conduzirá para a sua habitação. Deus, Ele quer nos dar uma habitação. Lembre que Jesus diz que eu vou para meu Pai e lá preparei morada e virei outra vez e vos levarei para que onde estiver sejais vós comigo. Aqui nós encontramos que Deus, Ele quer nos dar uma habitação. Ele quer nos levar consigo para que onde a gente esteja também, para que onde Ele esteja, nós estejamos também lá. Mas a Bíblia deixa claro que nós precisamos confiar nela, precisamos de buscá-lo e precisamos de aceitar o seu amor. Fazendo uso do amor de Deus, isso é essencial para nós sermos livrados, também para nós sermos salvos. Moisés predisse que Deus estabeleceria o santuário no monte da sua herança, Êxodo 15:17, apontando para Sião e o templo de Jerusalém. E Apocalipse 15, versos 2 a 4, os redimidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Vocês conseguem imaginar como soará no céu o louvor a Deus por seus grandes e maravilhosos feitos, seus juízos e verdadeiros, seus atos justos e a sua santidade. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Apocalipse 15, verso 4. Quando todos os juízes de Deus tiverem se revelado essencialmente os juízos sobre o mal e a opressão, porque por milênios ficarão impunes, então os redimidos de todas as nações o louvarão por esses juízos. A Bíblia deixa claro, nós iremos para o céu e lá no céu nós louvaremos a Deus, nós cantaremos ao Senhor, mostrando aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Irmãos, hoje nós estamos em vida, precisamos nós de agradecer a Deus, precisamos de louvar a Deus e não só, não sermos ingratos, obedecermos tudo aquilo que Deus tem feito e agradecer a Deus por todas as maravilhas e todos os feitos que Ele tem feito em nossa vida. Por isso, irmão, é muito importante acreditarmos, buscarmos, termos fé e, acima de tudo, aceitarmos a Jesus em nossa vida como o nosso Salvador pessoal. Fazendo uso de sua palavra, isso nos ajuda muito, porque a palavra de Deus diz, a palavra de Deus ela está disposta para nos ensinar, para nos redimir. Não sejamos como o Faraó, que foi dominado pelo pecado, que foi dominado pelo orgulho e ele foi destruído, ele junto de sua família. Precisamos fugir do orgulho, também precisamos fugir do pecado. Fazendo uso da palavra de Deus, usarmos a confiança, sermos calmos e buscarmos o livramento do Senhor, buscarmos o socorro. O salmista diz que eu olho para o céu e me pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do alto do céu, onde que habita o trono de Deus. Todos nós precisamos clamar a Deus, porque é somente Deus que pode nos ajudar. Por isso, querido, é muito importante fazermos uso da palavra de Deus e mantermos a nossa fé em Deus. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E não se esqueça também de ativar o sininho das notificações. Deixa aquele seu like, porque é muito importante, e deixe também seu comentário aqui sobre o ponto de vista da lição dessa semana, que fala sobre a travessia do Mar Vermelho. Eu fico por aqui, te espero e te vejo na próxima lição.